Mas a princípio, como eu falei anteriormente, Jung ele vai pontuar um aspecto importante quando ele vai falar aqui. Quando o Freud ele vai falar sobre o inconsciente, ele vai dizer que esses conteúdos do inconsciente, eles partem de um processo de repressão. Esses conteúdos, conteúdos conscientes e que passam a ser inconscientes, à medida que passa por esse processo de repressão, visto que esses conteúdos, para a consciência, são conteúdos, são elementos, de caráter desagradáveis, indesejáveis, incompatíveis com a consciência. Então, esse processo de repressão faz com que esses elementos, esses conteúdos, eles passam a habitar a esfera da inconsciência. Então, o inconsciente, a visão freudiana, é como se fosse um depósito de conteúdos reprimidos, tá? De conteúdos indesejáveis, incompatíveis com a consciência. Até então, Jung ele não vai negar, este processo e todo esse processo da repressão dos conteúdos reprimidos, do inconsciente. Bem, mas o que Jung ele vai dizer algo bastante importante é que o inconsciente não é constituído apenas desses conteúdos que uma vez eram conscientes e passaram a ser inconscientes e que passam, que por esse processo de repressão. E Jung ele vai mais além, ele vai dizer que o inconsciente ele não é um depósito de conteúdos reprimidos. Sim, contém esses conteúdos reprimidos, mas também tem conteúdos subliminais, ou seja, isso está bem no limiar da minha consciência e do meu inconsciente. E Jung ainda vai mais além na discussão aqui nesse texto, é que não só desses elementos que se constituem inconsciente, mas também de conteúdos que saem da esfera da vivência pessoal do indivíduo. Então, o inconsciente pessoal, ela é constituída pelas experiências, pelas vivências pessoais, do sujeito, se justifica ali dentro da experiência da vida daquele indivíduo, mas o inconsciente coletivo, ele vai trazer aí, quer dizer, já é uma outra camada mais profunda do inconsciente, que vai conter conteúdos que vão além, que saem da esfera da vivência pessoal do sujeito. Então, Jung ele vai trazer essa contribuição imensa, riquíssima para a psicologia em si, na minha opinião, porque ele dá um passo muito mais além, dentro desse estudo, desse entendimento da esfera do inconsciente. Então, o inconsciente, ele é inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E Jung ele vai fundamentar um pouco, esse pensamento, esse aspecto que ele vai trazer do inconsciente coletivo, é que ele vai dizer que o inconsciente jamais é inativo, permanece em repouso, porque o inconsciente ele vai estar sempre neste movimento de agrupar e reagrupar conteúdos, tá? E sempre nessa relação de cooperação com a consciência, numa relação de compensação. Então, esse agrupar e reagrupar conteúdos, a consciência vai também participar desse processo, porque essa relação vai ser uma relação de compensação. Então, o que vai mover aqui, o inconsciente, vai ter relação com a atitude da consciência. E apenas em casos patológicos, o Jung ele vai dizer, vocês vão poder ver isso aqui no parágrafo 204, em que ele vai dizer que apenas em casos patológicos é que essa relação da consciência e do inconsciente, nessa relação cooperativa, vamos dizer assim, entre aspas, ela não é
realmente realizada, né, essa relação de compensação nesses casos patológicos, porque é justamente quando o inconsciente ele vai agir ali de uma forma extremamente autônoma, ou seja, ele toma conta, né, do todo o cenário ali da psique, e que nós já sabemos a visão, né, desta realidade, porque aí vai haver um processo patológico em que vai acontecer uma desorganização psíquica, porque não vai haver essa participação da consciência, porque sim, precisamos da consciência, né? Então, para que eu esteja aqui com vocês, falando, estudando, fazendo um vídeo, pensando, coordenando, fazendo analogias, trazendo exemplos, eu preciso da minha consciência. Tá? Eu preciso da minha consciência para que eu consiga ordenar, colocar um começo, um meio e um fim. E, entre aspas, uma lógica em todo na nossa discussão.